Boa tarde. Quem quiser... Bem, nós vamos agora iniciar a nossa apresentação do nosso trabalho da disciplina de planejamento estratégico. Nós iremos iniciar nosso vídeo falando a respeito da organização que nos foi dada, que a gente escolheu, na verdade, é a unidade penitenciária aqui do município de Tarauacá. Essa foi a organização que nós decidimos apresentar seu planejamento estratégico. E como a própria plataforma nos deu essa referência, nós escolhemos uma organização, no caso foi o Banco do Brasil, e essa organização nós fizemos uma pesquisa para saber o seu planejamento estratégico, e em seguida realizamos um paralelo com a organização escolhida, no caso foi a unidade penitenciária do próprio município de Tarauacá. Nosso grupo, como já foi falado, é daqui do município de Tarauacá, e nós estamos aqui reunidos no dia 7 de maio para realizar a apresentação do nosso trabalho. Nosso grupo é composto por mim, aluno Marcos Corrêa, pelo aluno José Apolônio, pelo aluno Manuel de Araújo, pela aluna Maria de Jesus e pelo aluno José Ricardo. E agora iremos iniciar a nossa apresentação. Obrigado. De acordo com o que a gente estudou na disciplina, a gente viu que o planejamento estratégico é uma ferramenta muito importante para a gestão pública e, diante disso, não ia ser diferente para a unidade penitenciária Moacir Prado. Então, vou falar um pouco do planejamento estratégico, essa ferramenta que é importantíssima para a gestão pública. E por quê? Porque ela permite que o gestor possa fazer uma projeção para o futuro. E no caso da penitenciária Moacir Prado, que a gente sabe que é um órgão onde tem muitos detentos, é um órgão perigoso, então essa ferramenta é de extrema importância porque vai trazer muitos benefícios. A gente elaborou esse planejamento para a unidade penitenciária Moacir Prado porque a gente sabe que na unidade já tem um planejamento, só que esse planejamento ele vai vir para aprimorar ainda mais tudo aquilo que já existe. Então a gente foi na unidade, viu qual era a necessidade e dentro da necessidade que tinha, a gente elaborou esse planejamento visando a unidade tivesse uma boa estratégia no desempenho de suas atividades. E diante disso a gente reuniu todo mundo e todo mundo participou, todo mundo estava presente, porque como a gente viu na disciplina, a gente sabe que o planejamento estratégico é uma ferramenta importantíssima para a gestão pública. Ainda mais no dia de hoje, né? Com o avanço das informações, com o mercado muito concorrente, então qualquer empresa que queira garantir o sucesso, que queira atingir o sucesso, ela precisa ter um bom planejamento. Então, a gente fez pensando nisso, pensando que a penitenciária Moacir Prado vai desempenhar um papel muito importante, e foi nisso que a gente empenhou, né? Então, falando um pouco das declarações de valores da unidade penitenciária, dentro das declarações, a gente pode citar aqui a ética, humanização, inovação, competência, comprometimento, determinação, eficiência, probidade, respeito, transparência, e dentre outros, né, que como o tempo é curto, não dá para falar tudo. A missão é assegurar a custódia, o resgate de valores, a dignidade individual, o acesso à saúde, o ambiente harmonioso, oportunizando a qualificação profissional, trabalho e renda para todos com pena privativa de liberdade e redução e a reinserção de cidadãos na sociedade. Isso quer dizer que a unidade penitenciária tem como missão reinserir todos aqueles detentos na sociedade. A gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que a unidade conta com pouco recurso, a gente sabe também que as políticas públicas deixam a desejar, mas mesmo diante de toda dificuldade, a penitenciária tem adotado políticas para reinserir o preso à sociedade. Dentro da missão também, a penitenciária tem como propósito o profissionalismo dos servidores, né? Zelando pelos seus direitos e deveres, com o propósito de melhorar a qualidade de vida deles. Bem, agora eu vou frisar um pouco da visão, a visão da unidade penitenciária.
visão nada mais é do que a etapa que consiste funciona na verdade como uma bússola, mostrando sempre o caminho que a organização em si ela precisa seguir, na qual ela além de apontar o caminho para o futuro, ela insta a organização ao atingimento de seus planos, ou seja, a visão vai mostrar que planos, que resultados a organização precisa alcançar. A principal visão, na verdade, da unidade penitenciária é ser uma referência. Toda organização tem sua visão, o principal objetivo é ser referência. Qual organização que não quer ser referência? Então, ela busca ser referência no Estado, quando se trata do sistema penitenciário, atuando de forma eficiente. De que forma eficiente ela pode atuar? Valorizando tanto os servidores quanto os reeducandos, os presos que estão instalados lá. Ela busca também limitar ou até mesmo reduzir o maior número possível de pessoas que são entregues para a sociedade e que porventura retornam. Ou seja, ela busca minimizar as pessoas, mudar as pessoas, fazer com que elas se toquem realmente para que não possam retornar para o sistema penitenciário, buscando aperfeiçoar cada vez mais técnicas, em conformidade com o Conselho Nacional de Justiça. Além disso, ela busca também conciliar os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, juntamente com os veículos de comunicação, fazendo com que possa esclarecer e conscientizar a sociedade das ações do sistema penitenciário para melhor acolher os egressos na sociedade. Ou seja, aquelas pessoas também que vão se inserir no sistema penitenciário, elas merecem total atenção, mais do que aqueles que já estão. Porque a partir de quando eles entram, eles passam por uma função de se ressocializar. Eles entram com uma mentalidade e a principal visão é mudar essa mentalidade do crime, transformando a pessoa, fazendo com que ela possa ser incluída ao término do seu tempo de pena, que ela possa ser incluída na sociedade. Bem, dando prosseguimento ao trabalho, vou agora frisar alguns fatores críticos de sucesso da organização. Mas o que são fatores críticos? Ou melhor, são as condições fundamentais que precisam necessariamente ser satisfeitas para que a organização tenha sucesso no seu setor de atuação, no caso, o setor prisional. E a partir dos estudos, nós conseguimos identificar os seguintes fatores críticos de sucesso da organização. Bem, podemos listar alguns fatores críticos, como a gestão profissional. A gestão profissional é importantíssima porque a partir dela os profissionais podem se capacitar mais, podem prestar um serviço melhor de qualidade, tanto para as pessoas que estão no sistema prisional, como para aquelas pessoas, os seus parentes que vão visitar, entre outros. Outro fator crítico é o estabelecimento de parcerias. Isso aí já depende de uma legislação que é com a iniciativa privada. Outro fator, a captação de recursos, investimentos tecnológicos, valorização profissional, institucional e também pessoal. E além da gestão humanizada, que é um fator que está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, porque é um dos fatores principais quando se tratamos de preso, é manter a sua dignidade. Porque uma pessoa muitas vezes está presa e seus direitos ou até mesmo algumas garantias que lhe é dada são retiradas dele. E por isso a gestão humanizada é importantíssima nessa questão. Bem, gente, eu vou falar dos pontos fortes, dos pontos fracos, oportunidades e ameaças. Bem, no ponto forte a gente temos o capital intelectual dos técnicos e demais servidores do sistema, harmonia entre servidores administrativos, escala dos agentes, ofertas crescentes de serviço e oficina de trabalho. No ponto fraco, nós temos o pouco preparo de pessoas capacitadas para elaborar projetos, estrutura física precária, falta de planejamento institucional, superlotação, acesso às drogas, falta de servidores, falta de indicadores de desempenho, ingerência política, saúde do trabalho, falta de comunicação interna e falta de capacitação do corpo gerencial.
Oportunidade. Na oportunidade a gente pôde ver os convênios para iniciativa privada, mão de obras, como incentivo fiscal, linha de montagem, política pública de saúde, política de admissão por concurso público, inovação de tecnologia, reconhecimento da sociedade. As ameaças, ações civis públicas, rebeliões, facções criminosas, servidores com saúde em risco. Dando continuidade à apresentação do nosso planejamento estratégico, como os colegas anteriormente já falaram sobre os valores, a missão, a visão, os fatores críticos de sucesso, dos pontos fortes, ponto fraco, das oportunidades e ameaças, vamos falar agora um pouco mais sobre a matriz SWOT, a matriz SOFA, né? Dos pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. O que seriam os pontos fortes? Os pontos fortes são tudo aquilo que contribui para que a empresa alcance seu sucesso. E os pontos fracos é exatamente o contrário, é aquilo que contribui para que a empresa não alcance o seu sucesso. Alguns exemplos de ponto forte aqui da unidade da qual foi feito o planejamento é a harmonia entre servidores administrativos, capital intelectual dos técnicos e mais servidores, oferta crescente de serviço e oficina de trabalho. E alguns exemplos de ponto fraco: superlotação, acesso às drogas e falta de servidores. Você observa que quando você potencializa os pontos fortes, eles interferem diretamente nas oportunidades. E quando você não cuida com um certo zelo dos pontos fracos, de eliminá-lo, os pontos fracos, ele acaba interferindo diretamente nas ameaças. Por exemplo, a superlotação é um ponto fraco, que se não for tratado com alguma estratégia, com o intuito de eliminar alguma vacina para eliminar essa superlotação, ela vai interferir diretamente nas ameaças através das rebeliões. Pontos fortes e pontos fracos faz parte de uma análise interna do ambiente da instituição. Oportunidades e ameaças faz parte da análise externa do ambiente da instituição. Agora vamos falar um pouco das questões estratégicas. O que são isso? São os segmentos que vão ser tratados, focando com o intuito de alcançar a visão do planejamento estratégico, que sai do ponto A até alcançar o ponto B. O programa estratégico, a questão estratégica, ele foi dividido em 4. Primeiro, programa de gestão institucional, programa de gestão de pessoas e programa de gestão da assistência e programa de captação de recursos financeiros. O mapa estratégico ficou mais ou menos dividido dessa forma: programa de gestão institucional, um foco estratégico na instituição, definindo a comissão interna para estudar e construir propostas, e elaboração de regimentos com normas locais aplicáveis à custódia e ao tratamento penitenciário, e algumas outras coisas mais. E quais seriam as principais ações estratégicas? Propiciar a estrutura física de pessoal para que o acesso à justiça seja de forma igualitária. E quando falamos do programa de gestão de pessoas, o foco estratégico nas pessoas, falamos de escola de administração penitenciária, quadro funcional, agentes técnicos e pessoal administrativo. E da valorização profissional, atividades de dias temáticos, aniversário, dia do servidor, criar a figura do funcionário de revelação e algumas coisas mais. E quais seriam as ações estratégicas? Investimento, treinamento para todos os envolvidos no sistema, com ênfase em sua valorização. E quando falamos do programa de gestão da assistência, o foco estratégico na assistência. Que assistência? Assistência tanto aos reeducandos, aos presos, aos reclusos, quanto aos familiares de presos. Quando o foco estratégico se encontra na assistência, ele fala da reinserção social, atendimento socioeducativo, educação, assistência laboral, assistência à família do preso. E quais seriam as ações voltadas para isso? Oferecer condições para o egresso no sistema, para que o egresso do sistema tenha condições de se reinserir na sociedade de maneira igualitária. E quando falamos de programa de captação de recursos, é a questão estratégica de número 4, O foco estratégico na infraestrutura, ele visa a assistência jurídica e psicológica, tanto para os reclusos, quanto para os servidores penitenciários. Biblioteca, informatização, ampliação de vagas, aparelhamento e reaparelhamento da UTMP e assistência à saúde para os servidores e para os reeducandos. E quais ações estratégicas que seriam postas em prática? Oferecer a infraestrutura ideal, possibilitando condições dignas
para todos, assegurando os recursos orçamentários, financeiros necessários para o cumprimento das metas desse planejamento estratégico. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Ricardo complementar, terminar a apresentação desse trabalho. Bom, seguindo a apresentação do nosso trabalho, coube a gente expor sobre o desenvolvimento das metas dentro do estudo da matriz SWOT. Como sabemos, as metas e as ações, assim como os objetivos estratégicos, é o meio, o estudo busca levar a instituição do ponto A, no caso o ponto que a instituição se encontra no momento, para o ponto B, que seria o ponto futuro, por meio desse trabalho. Bom, falando dos processos institucionais, as perspectivas, suas perspectivas e o objetivo estratégico está centrado nos processos, tendo como meta uma das metas o conselho disciplinar, onde encontra-se como ações a contratação de pessoal técnico para compor esse conselho. Perspectiva de gestão de pessoas, temos como objetivo estratégico a gestão de pessoas, é claro. A meta, Escola de Administração Penitenciária, essa seria uma das metas. Como ações, a captação de equipe técnica penitenciária. Acreditamos que sendo tratado dessa forma, esse seria um meio para chegar ao ponto futuro a qual o trabalho se propõe. A meta de quadro funcional, podemos destacar aqui a nomeação de mais ou menos 200 agentes penitenciários através de concurso público. Agentes técnicos e pessoal administrativo, nós podemos citar aqui como uma meta de melhoramento a criação de programa de capacitação permanente para os servidores da instituição supracitada. A educação e a profissionalização, tendo como meta, e ação a ampliação de cursos profissionalizantes na área de indústria, serviço e artesanato com os presos. Acreditamos que esse processo de recuperação de fato de direito do prisioneiro tem muito a ver com isso. A meta de assistência à família do preso ou sócio-educando, eu destacaria como ação a organização, a padronização do funcionamento das rotinas e ações, além de ações desenvolvidas pelo serviço social e psicologia. Se tratando de perspectiva de captar recursos, temos o objetivo estratégico, a infraestrutura, como meta, assistência jurídica e psicológica, e como ação eu destacaria o projeto Ponto de Leitura e Aquisição de Livro e Imobiliário necessário à constituição das bibliotecas da unidade penitenciária, além de treinamento e capacitação de reeducando para administração e uso da biblioteca e campanha de incentivo à cultura. Uma outra meta, ampliação do número de vagas. Na meta de assistência à saúde, temos como ação a organização e padronização do funcionamento de serviços prestados na unidade básica de saúde penitenciária. Acreditamos que essa ação ajuda a melhorar o serviço. A meta de aparelhamento e reaparelhamento, temos como ação reparos e ampliação da frota de veículos que atendem ao sistema prisional e implantação do serviço de inteligência penitenciária, onde acreditamos que vimos através do estudo que isso é uma das falhas do sistema prisional no momento. Uma outra meta é a informatização. Como sabemos,
Hoje é quase que impossível uma instituição sobreviver no mercado quando ela não faz investimento nesse ponto de informatização. E aí a gente temos como ações a internalização das unidades penais através da rede corporativa. Então esse foi o nosso trabalho de planejamento estratégico da unidade penitenciária Moacir. Lembrando que os demais colegas já comentaram, né, sobre todo o processo que se deu no nosso planejamento, desde a colheita de informações, estudos e reuniões, e agora eu concluo com a apresentação dos programas estratégicos, das questões estratégicas.